É para mandar para a secretaria, né, professor? O que o senhor está fazendo? Não, não, é porque vou ver se eu Ah, consigo deixar disponível para quem não está podendo estar aqui na hora, né? Porque tem ah, alguns alunos que usam o celular dos pais, os pais estão no trabalho e eles não estão assistindo aula. Aí eu entendi. vou ver se eu coloco em algum lugar isso para ver se assiste. Então vamos lá, nono ano, A e B, né? Estão aqui. Não está conseguindo o quê, Ana Vitória? Ah, escutar, né? Ela já arrumou. Pronto. É... Oi? Sim, o Brasil Ô, nem professor, sempre foi uma república. e a voz amarela, hein? Sim, a Rosa Amarela. Foi sucesso. Tem um Camaro amarelo e aqui na Paraíba tem a Brosa amarela. Não é isso? O Brasil nem sempre foi uma república, ok? O que o Brasil era antes de república? Alguém sabe aí? Colônia? Era uma Colonizado. colônia? Entre colônia e república tem alguma coisa no meio. O que será? Ah, não sei. República, eu acho que é por causa da democracia ou não. E a colônia, Nossa, eu tá acho na que ponta da língua, mas foge da minha mente agora. Sei lá. a minha também. Dom Pedro I e Dom Pedro II eram o quê? Reis? Colonizadores. Não, senhor. Reis. Não, senhor. Republicano? Príncipe. Uma república. Não, senhor. Ai, que Ai, minha massa. gente, não é isso não, é outra coisa. Eu jurava tanto. Imperadores? Não, Aê! Aí, Ah, então o Brasil era o Império. Brasileiro Império, exato. Sim. O Brasil agora começou eu lembrei. como colônia, né, de Portugal. Aí de colônia, ele foi levado à condição de vice-reino de Portugal. E aí, quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, o Brasil se tornou o quê? Um império. Nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I, que teve um reinado muito curto, foi de 1822 até 1831, não durou nem 10 anos. E o segundo reinado, que foi com Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, né? Esse sim durou aí bastante tempo, ele começou em 1800 e nem lembro, e foi até 1889, quando o Brasil deixa de ser uma república, um império, e passa a ser uma república, que é o que nós somos hoje, república, tá? O que nós vamos ver é justamente esse processo de mudança do império para a república, ok? Tranquilinho? Olha, peguei aqui, ó, o reinado de Dom Pedro II, ele vai de 1841 até 1889. Alguns livros de história vão considerar 1831, que foi quando o Dom Pedro II foi para... Aliás, quando Dom Pedro I voltou para Portugal, né? Só que quando o Dom Pedro I voltou, Dom Pedro II tinha 5 anos só, então ele não vai reinar com 5 anos, né? Então tem um período aí de regências, né, que outras pessoas irão administrar o reino, né, o império, até que Dom Pedro II complete a maioridade, tivesse completado com 18 anos para poder assumir. Vai ocorrer aí um chamado golpe da maioridade, né, para que ele assumisse antes. Então, Dom Pedro II assumiu com 14 anos de idade, na verdade, não foi nem com 18. Certo? Então, vejam vocês têm o quê? 15, 16 anos, né? Não, 14, né? 13, 14 anos, né? Tem 14. Eu tenho 13. 14. 14. Pronto, a maioria, Eu a tenho maioria tem 10. 14, né? Então, na idade de Mas eu tenho vocês, 15. Dom Pedro II estava assumindo o reinado do Brasil, né? O Império Brasileiro. Então, o Brasil ele teve 3 fases: Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, que é essa que nós estamos agora, certo? Perfeitinho, belezinha. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é um quadro, tá? Pintado em 1893, que ela retrata justamente o momento em que o Brasil passa a ser uma república, ok? É uma pintura sobre tela, né? Claro, não tinha foto naquele momento, então aí ele vai retratar como que teria sido essa mudança. Vamos lá.
Deixa eu ver. República. A palavra, a república, como forma de governo, né, como nós conhecemos hoje, ela é muito antiga. Ela vem da Roma antiga, ou seja, ela vem da Idade Antiga, tá? Com ela surgiu a noção de governo considerado como res pública. Res pública vem do grego, tá? Grego não, perdão, vem do latim, res pública, que significa coisa pública. Coisa pública. É um governo que deveria servir a todos os cidadãos. Pessoal, é assim que acontece hoje? Não. Mas nem de longe, tá? Mas, na essência da palavra, né, na essência da coisa, a república, ela deveria ser um governo que atendesse a todo mundo. É diferente, por exemplo, da monarquia. Quem é o principal beneficiado na monarquia? O rei. O rei. Quem é o principal beneficiado no império? Os imperadores. O imperador. Na ditadura, o ditador. No caso da república, o principal beneficiado deveriam ser todos os cidadãos. Tá? Esse é o significado de república. Perfeito? Mas se tornou outra coisa hoje em dia. Transformou uma coisa totalmente diferente. Vai ter aumento da gasolina de novo hoje? Sai uma nota, professor? De novo? Não é não, mano. De novo, é sério, professor. Depois o senhor veja. Vai aumentar de Meu novo. Deus. Eu vou comprar uma bicicleta, é o jeito. Será que dá quanto tempo? Hã? Será que dá quanto tempo de bicicleta daqui pro Conde, hein? Se com aro 29, você não gasta 25 minutos com aro 29. O senhor mora onde? Hã? Mangabeira. 25 minutos Não é daqui tão para lá. longe, não. Não é tão 25. longe, É bem perto da minha casa, professor. Eu acho que eu vou comprar uma bicicleta, aí vou ficar esperando o ônibus passar. Aí, quando passar, eu seguro no ônibus e vou no ônibus, até, segurando. Se eu não morrer no meio do caminho, eu chego. Boa ideia. Bora. Não faça isso não, minha gente. Eu tô brincando, viu? Pelo amor de Deus. Foi dentro do professor de história. Olha. Eu vou fazer Lá vem ciclismo a polícia até bater na minha porta. mas os meninos. Mas vem o professor de história contando história. Exatamente. Pega carona na Exatamente. Pega carona na traseira do ônibus. Pois é. Pessoal, com a Revolução Francesa, nós tivemos uma revolução. Todavía no se terminó. Nós tivemos uma Revolução Francesa no final do século XVIII, tá? O conceito de república, ele vai se unir às ideias de liberdade, democracia, ok? A construção do regime republicano, ele passou a ser associado aos direitos civis, políticos, conquistados pelos revolucionários franceses. Vocês viram no passado, na Revolução Francesa, primeiro, a Revolução Francesa ela foi tão importante que ela marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Beleza? Segundo, a Revolução Francesa ela vai consolidar valores como liberdade, igualdade e fraternidade, né? Valores como educação universal, ou seja, para todo mundo. Antes da Revolução Francesa, antes de 1789, a educação ela era somente para ricos. Quem era pobre não tinha direito, né, à educação. A Revolução Francesa, ela vai trazer essa ideia de universalização da educação, ou seja, tem que ter escola para todo mundo. Perfeito? Então, a Revolução Francesa, ela vai unir a ideia de república com a ideia de liberdade e democracia. O que é democracia? É o governo de todos, onde todo mundo opina, né? Onde todo mundo tem o seu direito de cidadão, de poder expressar qual é a sua opinião, né? Tem o direito de ditar os rumos da nação, certo? Hoje nós fazemos isso através do voto, né? O voto nada mais é do que uma consulta popular, uma consulta pública, na qual a população como um todo é consultada sobre qual destino, qual rumo ela quer para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. E o Brasil, como sempre, vai para trás. Então, vamos falar daqui? É melhor. Mas concordo com você. República do Brasil. Pessoal, no Brasil, a República surgiu como um resultado da aliança de setores do Exército e das elites econômicas e políticas do país no final do século XIX. Ou seja, a mudança do Império para a República não teve participação popular.
tá? O povo não participou do movimento pró-república, tá? A nossa república ela foi estabelecida para atender interesses de uma pequena elite dominante. Como é hoje, né, minha gente? Hoje quem manda é um pequeno grupo de pessoas que tem aí muito, mas muito, vezes 10, muito dinheiro. Certo? Desde o início, o uso da coisa pública, ou seja, do Estado, em benefício de interesses privados e em prejuízo da coletividade, vai marcar aí a República. Ou seja, a nossa República, ela já nasceu viciada. A nossa República nunca atendeu à coletividade. Ela sempre atendeu a um pequeno grupo de pessoas que formavam parte ali da elite. Esse foi um cachorro, é? Não, Que foi foi eu isso? fazendo Tá, eu tava fazendo Que foi isso? É porque é meu jeito de concordar, entendeu, minha gente? Alguém sabe imitar o cachorro aqui? É um Raika cachorro levantou com a mão, cãibra. Raika levantou a mão? Acho que ela levantou sem querer, não foi? Professor, só uma pergunta rapidinho. Pois não. Como funciona, tipo, as coisas estão aumentando, né? Tipo, Ah. a gasolina aumentou. Mas por que ela aumenta? Porque, tipo, o pessoal lá aumenta do... Do governo? Enfim, do governo aumenta ou porque... Enfim, eu não entendo. Eu quero que o senhor me explique isso. Eita, é complicado. Ela tá querendo dizer, eu acho que porque a gasolina aumenta. Porque a gasolina aumenta. Não só por causa da gasolina, eu tô falando tudo, tipo, tudo que tá aumentando agora. Pronto, vou tentar explicar. Primeiro, o preço da gasolina ele é estabelecido a partir de uma política econômica, tá? Então, isso depende muito de governo para governo, né? O atual governo, ele estabeleceu como regra que o preço da gasolina, ele acompanhasse o preço do petróleo internacional. Então, se o preço do petróleo subir, a nossa gasolina vai subir. Se o preço do petróleo cair, a nossa gasolina vai cair, certo? Então, como o preço do petróleo ele aumentou muito nos últimos anos, a nossa gasolina também vai aumentar muito nos próximos anos também, tá? A lógica é mais ou menos essa. Tem uma outra forma? Tem. Os governos anteriores seguravam o preço da gasolina, ou seja, o petróleo aumentava lá fora, mas ele mantinha o preço da gasolina aqui, até porque o Brasil produz combustível, tá? Mas isso aí depende de governo para governo. Agora, por que o aumento da gasolina vai aumentar no preço das outras coisas? Comida, por exemplo, né? No ano passado, no início do ano passado, uma quentinha aqui de uma pessoa eu comprava a R$12. Eu estou comprando a R$15 hoje. Aqui ainda tá 12 aqui ainda. Aí tá 12? Aumentou para 12 agora, hein? Não, aqui era 12 e tá 15 já. Então, aumentou comida, aumentou vestuário, aumentou energia, aumentou também. A água aumentou mês passado, era 68 que eu pagava. Professor, e o salário? Aumentou? Não aumentei. Não, isso aí não. Isso aí é outra história. Só aumentou o salário do povo lá do governo, né? Que aumenta toda semana. Olha, pessoal, Aí sim, então veja aumentou. bem. Para o alimento chegar até a nossa mesa, chegar até o supermercado, por exemplo, tem um custo, né? Para a roupa chegar até a loja, tem um custo. Dentro desse custo está embutido o combustível. Então, quando aumenta a gasolina, aumenta o álcool, aumenta o diesel. Então, você vai gastar mais, a loja, a empresa, por exemplo, vai gastar mais para trazer esse produto até você. Esse gasto a mais com combustível, ele é repassado para o consumidor. Então, se o cara gastar, por exemplo, R$100 para trazer 20 sacas de feijão para a Paraíba, quando aumentou o combustível, ele passou a gastar R$110. Esses R$10, tu acha que ele vai pagar do bolso dele? Não, ele vai repassar para o consumidor. Então, é por isso que quando aumenta a gasolina, tudo aumenta junto. Então, posteriormente, quando aumenta a gasolina, tudo aumenta. E porque precisa de transporte, né? Isso, exatamente, transporte. Quando aumenta a gasolina, tudo vai aumentar junto. É um efeito cascata, né? Um efeito dominó. Vamos lá? Voltando a nossa... Sim, então a nossa república nunca atendeu aos interesses da população, né? Só de uma pequena elite dominante. Que horas Vamos lá? tem? 5h20.
5h20. Antes da independência do Brasil, muitos grupos sociais já defendiam a implantação da república. Aliás, pessoal, o Brasil foi o último país a se tornar república na América Latina, tá? Último. O senhor sabe me dizer quem foi o primeiro? O Haiti. E olha que é o país mais pobre e foi o primeiro. Não é? É, um país bem pobre hoje. Mas o Haiti Dos foi o primeiro países. país. Oi? Não, eu falei um dos países mais pobres. Um dos países mais pobres. Não entendi a pergunta, então, Cecília. Eu não fiz uma pergunta, eu afirmei. Ah, tá. É, verdade, o Haiti o Haiti, ele fica aqui na América Central, tá? Tá numa ilha que ele divide com a República Dominicana, se não me engano. Uma metade daí é Haiti e outra metade é a República Dominicana. O Haiti foi o primeiro país a se tornar uma república, né? Ele se tornou independente da França, né? Inclusive lá se fala francês, e se tornou uma república, o que ajudou também a outros países da América Latina também a buscar a sua independência. Inclusive, a independência do Haiti gerou um medo na elite brasileira de que o Brasil se tornasse também uma república já no início do século XIX. A elite conseguiu segurar esse processo de republicanismo, né, até quase o final do século XIX, quando ela fez a mudança para a república, com ela se beneficiando, e não o povo. Tá? A proposta republicana ela vai aparecer, por exemplo, nas rebeliões coloniais do século XVIII, ou seja, 100 anos antes, já se falava em república no Brasil. Conjuração baiana e conjuração mineira. Pessoal, a conjuração mineira é a do Tiradentes, tá? Nós falamos, inclusive, tinha uma questão dessa no exercício da semana passada. A conjuração mineira, ela aconteceu em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, tá? Que é o ano que divide aí a idade moderna da idade contemporânea, ok? Então, professor, meu celular tá descarregando, tá em 5%. Vixe Maria, cadê o carregador? Bota no carregador, se o carregador for original, não vicia mais a bateria. Nossa. Hoje em dia nenhum celular vicia, não. Mas se o carregador não for original, vicia, minha filha. Eu pesquisei. Vicia nada, o celular do meu irmão pifou assim. Meu filho, a de agora não vicia. Sendo carregador original, não vicia mais. O celular do meu irmão pifou assim, meu filho. Enfim, resumindo, não use. Pelo amor de Deus. Eu tô usando aqui Mas desde não use, manhã. porque se o carregador esquentar, pode explodir. Deixa o professor falar, deixa o O meu é professor falar. original e não esquenta. Raika, pega o carregador, mas realmente não fique com o celular na mão, tá? Deixa ele lá parado e você fica olhando a aula. Não é bom estar com o celular não for original, ao mesmo tempo usando. Minha esposa falta bater mesmo quando eu faço. Eu tô aqui, professor, desde a primeira aula no carregador aqui, segurando Pois, aqui. é perigoso, é perigoso. Mesmo original é perigoso. Eu não acho não, porque eu já vi já os negócios como é que é. O meu nem Depois que esquenta, morrer, né? Não sabe por quê. Morrer em terra, todo dia iPhone, professor, iPhone descarrega rápido. iPhone Bora, eu sou pobre, eu não sei nem o que é iPhone. Olha. iPhone é uma marca de celular da Apple. Uma bosta. Sei, minha gente. Era pra ser uma bosta no lugar da maçã. Verdade. Bora, tá vendo? bora. Apenas no século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira e a formação de uma rica camada de fazendeiros no Sudeste, o projeto republicano vai ganhar força no país. Ou seja, quem vai levar a cabo, quem vai botar para frente o processo o projeto republicano no Brasil vão ser as elites. E claro, já que são as elites, elas não vão fazer nada para o povo, tá? Só para vocês conhecerem, esse bonitão aqui é Dom Pedro II. Ok? Bonitão. Modo de dizer. Vocês vão encontrar... Ele tá morto, professor. Precisa ser realista. Ele é feio. Mentira, ele é bonitinho. Vocês Parece vão um trem encontrar... virando. Com quem? Parece um trem virando. A pessoa acaba com o cara. Ave Maria. Ei, Esse ridículo, professor. Ô, professor, ele era gay, ele tem, tipo, sei lá, um jeito, né? Ele tem cara de gay. Ele tem cara de ser gay. Olha a roupinha desse outro. Olha a roupinha dele, desse outro. Quem é esse outro? Antigamente Quem é esse outro? Ei, professor.
Oi. Dom Pedro I. Parece aquele pirata lá que canta lá do Bob Esponja, sério. Eita, é mesmo. Não, minha gente, deixa eu dizer a vocês. Tá, Esse mais novo também é Dom Pedro II, tá? Eu senti, ele só tem um nome, é? Não tinha, ele não era burro, não sabia trocar de nome. Não, é mais novo, ele mais novo. Isso. Ah, tá. Lembra que eu falei que Dom Pedro I foi embora para a Europa? Dom Pedro II tinha 5 anos de idade só. Eu criei minha teoria, professor, eu criei minha teoria. Como? Quando ele era jovem, ele era gay, aí foi pro exército e virou macho, ó. Tá vendo a diferença? Valeu. Então, hoje em dia ele é bissexual. Hoje em dia ele é bi, hoje em dia é bi. Vamos embora, pessoal, vocês estão muito animados hoje. Quando chegar o exército das mulheres... Olha, Manifesto Republicano. O Manifesto Republicano, ele vai marcar aí o início da arrancada para o movimento republicano no Brasil, tá? O Manifesto foi publicado em 1870 e o Brasil se tornou uma república em 1889, né? Quase 30 anos depois. Nele, seus adeptos criticavam o caráter centralizador e hereditário da monarquia e defendiam o princípio federativo do regime republicano. Pessoal, quando era monarquia, né, quando era império, como é que muda o monarca? Como é que muda o imperador? Só quando morre, né? E quando morre... Só quando o rei morre, aí passa pro filho, né, professor? Exatamente, por isso que chama hereditário. Vai de pai para filho. É como é na Inglaterra hoje, né? A rainha Elizabeth, que está com seus 94 anos, firme e forte. Quando ela morrer, quem vai assumir é o filho dela, o príncipe Charles. A mulher é o cão, ela não quer morrer de jeito nenhum, ela quer o apocalipse, não quer morrer, não. 100 anos, né, velho? Oi? Ela não quer passar o carro. E o marido dela está com 99 anos, o Felipe. Oi? Não era não, eu disse um oi, tipo, um oi só. Meu avô, professor. Oi? Meu avô tem quase a idade dela, meu avô tem 92 anos. Tá lúcido ainda? Ah, sim, tá caduco, mas dá pra ir, dá feito ela. Dá pra ir. Não tá feito ela, não. Olha, a monarquia na Inglaterra é uma monarquia constitucional, tá? Então a rainha não manda assim como o Dom Pedro II mandava no Brasil, ok? Vamos lá. Mesmo entre os republicanos, né? Ou seja, mesmo entre aqueles que defendiam a república, existia divergências, tá? Tinha um grupo dominado pelo Quintino Bocaiúva que pregava uma república, que a república deveria ser instalada de forma calma e tranquila, sem agitação social, tá? Por quê? Porque a agitação social ela vai ameaçar os privilégios da elite, de quem tem dinheiro, ok? Por isso que eles preferiam uma mudança mais tranquila. Porém, tem uma ala mais radical que vai criticar as propostas republicanas conservadoras e vai defender uma mobilização popular para derrubar a monarquia. Como eu falei já no início da aula, a população não participou do processo de instalação da monarquia. Portanto, o grupo que ganhou foi o grupo aí do jornalista Quintino Bocaiúva, que empreendeu uma mudança aí tranquila e calma. Perfeito? Perfeito. Tranquilinho. Pessoal, a igreja não, perdão, o império, mesmo sendo um império, ele tinha sustentação política. O que é sustentação política? Qualquer governo, pessoal, qualquer governo, até a ditadura, ele, para se manter, ele tem que ter sustentação política. O que é isso? São setores da sociedade que vão estar ali apoiando que ele faça aquilo que ele está fazendo. Certo? Beleza? Certo. A monarquia, né, Dom Pedro II, ele tinha o apoio de setores importantes daquela época. Que setores eram esses? Militares, igreja, né, a igreja era muito forte naquele momento, e os cafeicultores. Por que o Brasil vira república? Porque
ao longo de 20 anos, ou seja, a partir de 1870, ele vai perdendo esses apoios. Ele perde o apoio da A Igreja Católica, professor, que o senhor está falando? A Igreja Católica, exato. Não tinha protestante aqui, era muito pouco, era fraco ainda. A Igreja Católica. Ele perde o apoio da Igreja, que é a questão religiosa. Ele perde o apoio dos militares, que é a questão militar. E ele perde o apoio dos produtores de café. Ou seja, os 3 principais grupos desse país, ele perdeu o apoio. O que é que sobra para ele? Renunciar e ir embora para a França, ok? Que é algo que nós vamos falar na próxima aula, porque já está dando o horário e eu não preciso fazer a chamadinha de vocês. Ok, pessoal?